E no vídeo de hoje eu converso com o Dr. Gilberto Martim, que é médico especialista em saúde pública. Sabe qual é o assunto? Covid-19, a situação no Brasil e no mundo. Então fica a dica aí, inscreva-se no canal, compartilhe e curta. O vídeo começa agora. Eu converso hoje com o Dr. Gilberto Martim, que é médico, mestre especialista em saúde pública. Sabe qual é o assunto? Pico da Covid-19. E daí, doutor, existe uma previsão? Porque todo mundo fala assim, o pico vai ser de abril, maio. O pico vai ser em maio, junho. E aí? O que a gente pode falar? Na verdade, é difícil você fazer uma previsão, digamos, objetiva, né? Depende de alguns fatores. Tá. Né? E o fator principal é o quanto que haverá de contato entre as pessoas para que esse contato facilite a transmissão do vírus e atinja um número grande de pessoas. Por enquanto, o vírus tem se concentrado mais nas áreas centrais das cidades, né? Agora, nos grandes centros, como em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente já começa a perceber a expansão do vírus para as regiões mais periféricas. E a grande preocupação é essa, a hora que começar a atingir a população periférica, que é mais numerosa, que vive mais aglomerada, a gente pode ter um número maior de casos, né? A gente tem tido aqui em Londrina e mesmo no Paraná, por enquanto, ainda uma progressão relativamente lenta da doença. Mas ou seja, achatamos a curva. Conseguimos achatar a curva, né? Isso tudo em decorrência de todo o processo de afastamento social que houve no começo, né? Há 3 semanas, 4, 5 semanas atrás, que a gente já vem num período de achatamento, que começa agora, gradativamente, a afrouxar. Ou por decisão mesmo administrativa, ou por comportamento pessoal. Então começa a afrouxar. Pode ser que esse afrouxamento tenha uma repercussão numa expansão do crescimento da curva de ocorrência de casos, né? A gente sabe que 80% dos casos são ou assintomáticos ou com sintomas muito leves. 80% dos casos realmente é uma gripinha. 20% dos casos a gente vai ter, desses 20%, 15%, né? ou seja, praticamente 2/3, né, dos casos vão ser casos de gravidade de moderada para grave e 5% são os casos efetivamente graves que têm um risco de óbito. Se a gente avaliar, né, esse comportamento, né, a gente pode dizer assim, que quanto mais intenso for o contato entre as pessoas, mais intenso vai ser o crescimento da doença. Daí a necessidade da gente discutir muito a questão do afastamento. Veja, às vezes as pessoas estão fazendo atividades de contato intenso, de aglomeração, desnecessariamente. Então, uma coisa é certa, nós devemos evitar todos os tipos de aglomeramento desnecessário. Não é hora de fazer festa, não é hora, infelizmente, ainda de voltar para os cultos, não é hora da gente voltar para as aulas, não é hora da gente fazer essas atividades que são atividades fundamentais na vida da gente, mas que não são essenciais. Perfeito. Para ver se a gente consegue, com isso, mitigar a distribuição do vírus e dar oportunidade para que gradativamente aquelas atividades que são essenciais, elas possam gradativamente ir retornando. Agora, se nós voltarmos tudo de uma vez, certo? Pode ser que daqui 2 semanas a gente não tenha leito hospitalar suficiente para absorver todo mundo. Que aí é o caos na saúde, é o né? caos. Agora, então, peraí, o pico ele está diretamente relacionado ao isolamento. Em qualquer lugar do mundo. Sim. Quanto melhor for a nossa capacidade de isolamento, menor a expansibilidade, ou seja, a distribuição do vírus entre as pessoas, menor o número de contaminados.
quanto menor o número de contaminados, menor vai ser a demanda que a gente vai ter por assistência à saúde, principalmente assistência aos casos graves e aqueles que requeram leitos hospitalares e leitos de UTI, que foi o problema dos países que teve um pico muito elevado rapidamente, como é o caso, os exemplos mais típicos, Itália e Espanha, que são os dois países que enfrentaram o maior problema até agora em relação a isso, né? Então, ela está ligada a isso, né? E assim, e gradativamente a doença está começando a chegar nas populações periféricas e pode ser que o nosso pico aconteça na hora que atingir as populações periféricas, pelas condições de vida, pela característica dos domicílios, enfim, pela realidade socioeconômica que essa população vive, né? E essa é uma preocupação. Então, voltando à pergunta inicial, em relação ao pico, tem previsão? Em tese, não dá para fazer uma previsão segura, certo? O que a gente vê é a perspectiva de que pode ser que no transcorrer desse mês de maio e até a primeira quinzena de junho a gente tenha um crescimento exponencial. Mas pode ser que todas essas ações, mesmo um pouco descontrolada, mesmo com toda a controvérsia que tem... Um pouco de flexibilização, né? Mesmo com um pouco de flexibilização, se a gente conseguir fazer isso de uma forma lenta e gradual, pode ser que a gente consiga não ter um pico tão elevado e passar, né, pela fase mais grave da doença. Bom, então fica a dica aí que é fundamental que haja, gente, o isolamento, o distanciamento social, né? Porque a gente está vendo aí que mesmo com a flexibilização do comércio aqui em Londrina, por exemplo, não faça festa, não faça churrascos, evitem esse contato, fique em casa, saia para o necessário. Sim. Veja, nós tivemos, acho que na véspera do feriado de 21 de abril, né, que foi uma segunda-feira, que nós tivemos uma segunda-feira que foi quando abriu, o calçadão lotou, certo, de pessoas, né? Olha, gente, não tem necessidade de todo mundo. Veja, não é festa, não é férias, né? Não tem necessidade assim, eu preciso ir no mercado, então o mais jovem da família vai no mercado, faz a listinha e vai no mercado e compra as coisas. Certo? Uma pessoa, certo? Eu preciso, o meu comércio é de uma atividade essencial que eu tenho que mantê-lo aberto, então vamos fazer regra, certo? Para esse comércio, vamos seguindo todas as recomendações. E principalmente, né? Lembrar das medidas de higiene, de cuidado, né? Então, uso de máscara, não sair para a rua sem máscara, a nossa máscara está aqui, ó, a gente está de máscara. Não sair para a rua sem máscara, levar um tubo de álcool gel no bolso, porque onde não tiver água e sabão, lavar as mãos. Entrou no lugar, saiu, álcool gel nas mãos. Entrou no outro, saiu, álcool gel nas mãos, né? Chegou em casa, tira o calçado que estava na rua, deixa fora, a roupa, se possível, a roupa que está usando, ou deixa já no local, ou vai direto para o banheiro, tira a roupa e toma banho, certo? Essa é a orientação. E também não adianta usar a máscara no queixo, né, doutor? Não. Tem que tampar necessariamente, gente, o nariz e a boca, porque a gente está vendo muita gente também andando, ou tampando sua boca, ou só colocando no queixo. Não adianta. Ela não é um adereço de enfeite, né? Não é de enfeite. Aliás, é bem feio esse troço, né? É bem cômodo, a gente sabe. É isso. Agora, aproveitando, saiu uma matéria de uma previsão que o fim do Covid-19 no Brasil, em torno de junho, final de junho, início de julho. Tem como? Se não tem, a gente não tem como. Não dá para prever. Não tem como prever. Sabe por quê? É difícil a gente fazer uma previsão exata dessas coisas, certo? Espera-se que setembro, pelo menos, né, a gente já tenha passado toda essa dificuldade relacionada a essa doença. Mas tem muita discussão ainda sobre isso, né? Tem gente dizendo que a gente vai, assim, nós vamos ter o momento, o pico, o famoso pico, né? Vamos ter o momento de agravamento da doença, de o acometimento do maior número de pessoas, mas que depois, mesmo assim, a gente ainda vai continuar tendo a presença da doença no nosso meio, né? E se ela, pelo menos, quem tiver a doença ficar imunizado, aí sim a gente tem uma perspectiva de que essa doença deve
deve desaparecer, né? Perfeito. Pode acontecer com ela o que aconteceu com a H1N1, né? Que teve um momento de mais gravidade E depois ela estabilizou. Em seguida veio a vacina, ela é relativamente controlada. Doutor, muito obrigada. Acho que fica a dica aí para quem está nos acompanhando. Informação, isolamento é necessário. Fique em casa e saia só se precisar. Então, com a ressalva, muito importante, de que quem tiver mais de 60 anos, por favor, não saia de casa de jeito nenhum. Só se em último caso, mas não saia de casa, certo? Porque a população acima de 60 anos é a população mais vulnerável, né? E principalmente se a pessoa tiver alguma outra comorbidade, hipertensão, diabetes, alguma cardiopatia, não saia de casa, fique em casa, né? E você, que é da família de que tem mais de 60 anos, se saiu para casa, todos os cuidados possíveis na hora que for ter o contato com ele. Perfeito. Bom, então fica a dica aí. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.